As regras para a aposentadoria no país têm movimentado a mídia e deixa muitas dúvidas no trabalhador da esfera pública ou privada. Dona Eliselina trabalha como doméstica, completa 55 anos em março e iria se aposentar este ano, por idade. Mas, com as novas regras da Previdência Social, ela só poderá ter o benefício da aposentadoria daqui 5 anos. Mas ela sofre de um grave problema de coluna e a esperança é se aposentar antes do prazo previsto, por invalidez. Eu queria, no momento, pelo menos, poder encostar, poder fazer meus tratamentos, né? Porque não é barato, é caro. Eu quero que é meu por direito, eu não estou querendo que é deles, eu quero que é meu por direito, que eu contribuí. Atualmente no Brasil, para se aposentar, a pessoa pode se programar por meio de uma previdência privada ou pela Previdência Social. Pela Previdência Social, a legislação vigente estabelece 4 regras: por idade, por tempo de contribuição, por invalidez permanente ou por problemas de saúde graves. Hoje, quase 18 milhões de pessoas são aposentadas pelo INSS. Em regra geral, para ter direito, é necessário que o trabalhador seja filiado à Previdência Social e que contribua todos os meses pelo período de carência exigido para cada tipo de benefício. Por tempo de contribuição, são necessários 35 anos de pagamento das taxas previdenciárias para os homens e 30 anos para as mulheres. No caso da aposentadoria por idade, a carência é de 180 contribuições mensais, ou seja, o homem e a mulher devem começar a contribuir para a Previdência Social 15 anos antes de completar a idade exigida, 60 anos para as mulheres e 65 para os homens. Para aposentar por invalidez ou graves problemas de saúde, é necessário passar por perícia médica do INSS e ter laudo que comprove totalmente incapacidade para o trabalho. Bom, e para continuar nesse assunto, está aqui conosco no estúdio hoje o advogado José Augusto Lira. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Bom, muito se tem falado em reformas aí da Previdência, né, em reforma, aumento do tempo de contribuição para se aposentar, mas ainda são propostas, né? Isso. O que as pessoas têm dúvida, o que é que está valendo hoje, apesar da gente ter visto aí na reportagem da Fernanda alguns dados, o que é que está valendo hoje para se aposentar? Qual é a idade, qual é o tempo de contribuição? Perfeito, boa tarde a todos. Érica, primeiro vamos dividir, né? Nós temos que ter um conceito de carência. Uhum. O que é carência? Carência é o número mínimo de contribuições que o segurado deve ter para se tornar elegível a certo benefício. É importante dizer que em todas as aposentadorias, idade, tempo de contribuição especial, é importante dizer, se você ingressou a partir de 1991, a carência é de 180 meses. Uhum. Mas muito cuidado ao nosso telespectador. Se você ingressou antes de 1991, o artigo 182 da Lei 8.213, ele dá uma carência diferente. Por que isso? É importante colocar. A regra de transição, e nós vamos ter isso agora também, ela era de 60 meses e ela foi sendo feita uma regra de tal sorte que ela só chegou em 2011 com 180 meses. Então, quem ingressou no sistema a partir de 24 de julho de 1991, idade especial, tempo de contribuição, carência 180 meses. Quem ingressou no sistema antes, a carência é diferenciada. Isso é de bom ouvir para todos os nossos telespectadores. Por quê? Porque o cliente, às vezes, chega no teu escritório pensando em 180 meses, quando não é verdade. Ele tem um tempo já que, às vezes, ele poderia até estar aposentado. No Brasil, hoje, existem 4 formas de se aposentar, né? Por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial. Explica para a gente cada uma delas. Perfeitamente. Na aposentadoria por idade, nós temos que observar 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher. Há uma diminuição de 5 anos para o mundo rural, ou seja, 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher. E como é que é feito esse cálculo? É importante que todos nós tenhamos conhecimento de que para se chegar no valor do benefício, eu tenho que ver a remuneração do empregado, né? E da remuneração do empregado, eu vou fazer uma média
80% de uma média de julho de 94 até o momento em que ele alcançou essa condição. A partir dessa média, o que eu vou ter? Eu vou ter o salário de benefício. Então, do salário de benefício, eu vejo a aposentadoria por idade, o primeiro. Então, eu tenho 70% desse valor, do salário-benefício. E para cada grupo de 12 contribuições, eu tenho 1%. Então, explicando muito tranquilamente, vamos imaginar que eu fiz uma média que eu achei R$2.000. Eu tenho 70% de R$2.000, dá 1.400. Vamos imaginar que a pessoa tenha 15 anos ininterruptos de tempo de contribuição. 15 anos corresponde a 180 meses. 12 meses vezes 15. 180 meses dividido por 12 dá 15%. Então, a pessoa tem R$2.000, 70%, 1.400, mais 15% em cima de 2.000. Então, a pessoa vai ter 1.400 mais R$300, R$1.700. Esse é o cálculo sem mistério, sem dificuldade. Na aposentadoria por idade, quando o empregado, o contribuinte, o segurado chega a 70 anos, a empresa pode requerer a aposentadoria compulsória. Compulsória desde que ele tenha a carência necessária, desde que ele tenha um número de meses necessários para se tornar elegível. Na aposentadoria por tempo de contribuição, o homem vai ter que ter 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos. Quero aqui também para o nosso telespectador colocar uma questão. 35 anos de tempo de contribuição não significa 35 anos de recolhimento. Ele pode ter ficado em regime de auxílio-doença, ele pode ter ficado em regime de aposentadoria por invalidez. Então, mesmo não tendo contributividade, mesmo ele não tendo, Érica, custeio, esse tempo, se for entre períodos intercalados, o que é isso? Ele vem com o contrato de trabalho dele, ele vai para auxílio-doença, ele tem alta, retorna. Esse tempo que muita gente pensa, e o nosso telespectador, que com toda razão também pensa, muita gente pensa que esse tempo não entra, engano, esse tempo entra também. Então, ele vai poder contar esse tempo, porque ele retorna ao trabalho aqui. Então, o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, em períodos intercalados, ele vai entrar. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem uma renda mensal de 100%. Só voltando, a idade eu disse 70%, mais 1% por grupo de 12. A aposentadoria por tempo de contribuição, uma renda 100%. O valor que eu achar da média será o valor encontrado. A aposentadoria especial, devida àqueles segurados que trabalham com agentes nocivos à sua saúde, ou seja, aqueles que coloquem aquele segurado em exposição de contato, de perigo, mineiro, técnico, raio-x, etc. Eles podem se aposentar a 15, 20 ou 25 anos. Para todo esse segurado, é fundamental que ele peça o seu PPP. O que é isso? Perfil profissional profissiográfico. Lá a empresa, Érica, descreve todas as atividades. Hoje, Érica, todo advogado deve ter à sua mão, advogado previdenciarista, um Código Brasileiro de Ocupações, com a descrição da função, o CNAE, o Código Nacional de Atividade Econômica, da Guia da Previdência Social, e o Manual de Ocupações, para poder entender se aquilo que o cliente está reclamando, se aquilo realmente é verídico. Então, essa é a aposentadoria especial, né? E, por derradeiro, nós temos a aposentadoria, nós falamos a tempo de contribuição, a idade, a especial e a invalidez. A invalidez é uma carência de 12 meses. Na aposentadoria por invalidez, ele tem que ter obrigatoriamente 12 meses de contribuição. Mas se ele não tem esses 12 meses, se ele já era portador de uma doença antes de ingressar no regime geral, e se com o agravamento daquela função ficar comprovado, nós, advogados previdenciaristas, usamos isso, nexo de causa e efeito, ou seja, ele era portador de uma doença, o exame médico não detectou, houve um agravamento, o que vai acontecer? Ele tem direito ao benefício sem ter cumprido a carência necessária. Aposentadoria por invalidez ou ser incapaz por exercício de toda e qualquer atividade. São essas os quatro tipos de benefício que nós temos. Tá ótimo, doutor. A gente volta nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor.